unção, que todos nós possamos sair daqui transformados pelo teu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Você está feliz? Quem está feliz? Diga, eu estou feliz. Eu estou feliz. Nossa. Glória a Deus, amados. Aleluia. Olha, de manhã nós estávamos aqui numa culto muito especial. E eu queria que você continuasse nesse ambiente, porque a gente vai falar um pouquinho do Espírito Santo. Então, quando a gente começa a falar do Espírito Santo, ele gosta de aparecer. Amém, irmão? Ele é assim, falou de mim, eu chego. Aleluia. Estava falando com os irmãos que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então a gente entende por um princípio bíblico que a adoração traz o Criador, né? Você começa a adorar, independente das circunstâncias, você atrai o Criador. Mas em 1 Coríntios 10 nos ensina que a murmuração traz o destruidor. Então, independente das circunstâncias, quando você entende esse princípio, que independente do que aconteça, eu vou adorar a Deus, eu vou permanecer, você vai atrair o Criador. Mas quanto não é nenhuma maldade, mas devido às circunstâncias, a gente acaba murmurando, reclamando. É um princípio bíblico. A gente acaba atraindo o destruidor. Amado, abra sua Bíblia comigo. Filipenses capítulo 2. Estava comentando com os irmãos que tudo que Deus tem feito aqui na igreja tem me levado a meditar muito nessa palavra. Filipenses capítulo 2. Vamos ler, irmãos. Capítulo 2, verso 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, e se há alguma consolação em amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quero ler mais uma vez, verso 6. Que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. Amém? Aleluia. Espírito Santo, obrigado por essa unção que o Senhor tem derramado. E eu peço que o Senhor venha fazer aquilo que o Senhor quiser, Deus. Se o Senhor quiser mudar agora, o Senhor pode mudar tudo agora que foi semeado no meu coração. Tenha liberdade em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu queria, nessa introdução,
para a gente entender melhor esse texto aqui, que nós ficássemos no conselho do Espírito Santo, que ele diz assim, olha, nós temos que seguir o modelo que é Jesus, que mesmo sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, deixou a sua glória. Mas para entender isso, nós temos que entender um pouquinho sobre a redenção. Nós sabemos que nós não temos como pagar a salvação. Ela é de graça. O homem pecou e nós herdamos o pecado. Nada do que você faça, ou tentasse fazer, nós não somos salvos por obras. Mas para isso, para que essa graça nos alcançasse, foi pago um alto preço. Mas o princípio qual era? No Velho Testamento, quando uma pessoa, ele não podia pagar uma dívida, como que era cobrada essa dívida? Você não pode pagar, então eu vou pegar tudo que é seu, vou pegar seus filhos, sua esposa, você, e eu tomo tudo que é seu para mim. Eu levo você como escravo, porque você não pode pagar a dívida. E a Bíblia fala de algumas saídas para que você fosse liberto dessa escravidão. A Bíblia fala que deveria ser um semelhante, alguém da família, alguém próximo, um primo, um tio, um pai, que tivesse bala na agulha para chegar para a pessoa que você deve e que você hoje é escravo dele. Esse é assim, ó, eu vim aqui comprar e pagar a dívida de tudo que ele te deve. Eu vim comprar tudo. Qual o valor da dívida? É tanto. Os juros é esse. Então eu pago aqui. E aquela pessoa saía debaixo daquela escravidão e aquele parente próximo resgatava ele. Foi isso que Jesus fez conosco. O homem, quando Adão pecou, herdamos uma herança de pecado. Jesus, como Deus, não poderia fazer isso, porque o princípio qual é da redenção? Para que alguém pagasse a nossa dívida, deveria ser um semelhante, um ser humano. Por isso que a Bíblia fala que Jesus se esvaziou de si mesmo, e ele se tornou semelhante a nós, para que na cruz pagasse a dívida, e por isso estamos libertos e salvos pela graça de Deus. Mas o que eu queria que você começasse a meditar comigo, que a Bíblia fala que quando Jesus andou conosco, andou na terra, melhor dizendo, nós lemos isso, um pouco disso em Mateus, Marcos, Lucas e João, do ministério, os evangelhos, o ministério do Senhor Jesus terreno. Ele se fez homem. Então, como Jesus andou? Amado, Jesus nunca pecou. Jesus foi mais do que vitorioso. Você leu que a vitória foi tão grande que Deus deu um nome que é sobre todo nome. E às vezes quando nós estudamos um pouquinho sobre batalha espiritual e nós criamos uma ideia errada que na batalha que alguém possa estar enfrentando, Deus está lutando com o diabo. E de repente Deus está vencendo. Daqui a pouco Deus não está vencendo. O Brasil faz um gol e de repente a Alemanha faz outro. E a gente começa a viver aquele trauma de novo. Mas espiritualmente, querida, aprenda uma coisa: Deus não briga com o diabo. Não existe essa luta, nem um pouquinho, não tem nada. Mas por que não existe essa luta? Porque o inimigo, querido, ele está destronado. Todo o poder está nas mãos do Senhor Jesus. Amado, não é Satanás que tem que queimar, somos nós que temos que queimar, porque o diabo já está julgado, já foi definido, ele perdeu. Então, o que nós temos que entender? Como Jesus andou. Porque ele estava num corpo como o meu e o seu, irmãos. Vivendo os mesmos desafios. E eu sei que talvez a fase que você está vivendo, pastor, e que desafios. Porque quando olhamos para Jesus, e devemos olhar para ele, autor e consumador da nossa fé, ele é o modelo. É ele que diz o caminho, ele é o caminho. Então esse modelo, quando esteve entre nós, ele estava num corpo como o meu e o seu. A Bíblia diz que ele não usou, na essência, sempre Deus, mas quando esteve aqui, ele não usou onipotência, onisciência. Jesus, ele não estava em todos os lugares, era um ser humano. Ele estava limitado aonde a sua força podia ir. Jesus não conhecia todas as coisas, ele não usou esse atributo. Quantas vezes Jesus perguntou, desde quando acontece isso? O que estão dizendo por aí? Se ele usasse essa capacidade de Deus, não precisava perguntar, irmãos. Isso mostra, e aí, o Eliezer me mostrou um versículo maravilhoso,
em Hebreus, só para a gente entender essa introdução. Está aí, Vini? Quem está aí agora? Amém? Coloca aí, Hebreus 2, né? 2,17. Vamos só ler aqui, irmãos. Na NVI, 2,17. Então nós precisamos olhar para o modelo e entender assim: eu preciso aprender de Jesus. Eu preciso entender, poxa, Jesus venceu. Jesus foi tentado em tudo, irmãos. Nem nada que você tenha passado, Jesus passou. O que hoje te surpreende, ele passou e venceu. Por isso diz assim, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que ele está dizendo? Eu sou o modelo. Quando você passar uma luta e você não tem jeito sim, porque você tem que olhar para mim. Eu sou a porta, a saída sou eu, o início sou eu. Se você olhar para mim, você vai vencer. Você vai entender que como eu venci, você vai vencer. Então nós temos que olhar para o nosso modelo, Jesus. Como que Jesus, o que Jesus faria? Eu preciso entender como Jesus, num corpo como o meu, limitado como nós, como que ele conseguiu? Nós já vimos por palavra de Deus, querido, que ele não usou os atributos de Deus. Então tem que cair por terra esse entendimento e dizer assim, ó, Jesus é Jesus, hein, pastor? Não quando esteve entre nós. Lembra que ele teve que vir a essa condição humana para que a cruz fosse válida. Se Jesus usasse qualquer atributo de Deus, querido, a cruz não seria válida. Lembra do diabo? Jesus, na tentação, em Mateus 4, Jesus diz assim para ele, olha, está escrito isso na Bíblia, nem só de pão verá o homem. E tem um momento que Satanás diz assim, então também está escrito, se você der ordem aos seus anjos, eles não vão deixar você cair aqui. E Jesus diz assim, olha, Satanás, a Bíblia fala, não tentará o Senhor teu Deus. Porque a tentativa do diabo qual era? Usa a sua capacidade. Porque se você usar a sua capacidade, o sacrifício não é válido. A cruz não é válida. Você tem que ir para a cruz como um semelhante, como um ser humano. Porque ele estava pagando a minha dívida e a sua. Amém? Quem compreende? Aleluia. Vamos lá então. Porque por essa razão era necessário que ele, Jesus, se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso, fiel, com a relação a Deus a fazer a apropriação pelos pecados do povo. A primeira parte, porque por essa razão era necessário, por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, todos, querido. Então nós não podemos dizer assim, não, eu não tenho como vencer isso. Jesus é Jesus, não tem jeito. Não, aquele cara, ele é muito de Deus e eu não tenho essa capacidade. Você tem sim, você tem um modelo. Nós precisamos criar essa curiosidade agora. Então, como Jesus venceu? Não, porque Jesus era muito bom. Ele não aceitou ser chamado de bom. E aí, passando por essa introdução, Evangelho, segundo João, 20:20. Então, quando eu leio isso e falo, então o meu Jesus, ele estava aqui como ser humano. E ele venceu. O meu Jesus, ele enfrentou as mesmas lutas que você, até maiores. Olha, familiares, você pode ver na Bíblia. Jesus também passou. No trabalho, Jesus também passou. No ministério, a luta no corpo, o desânimo, a perseguição, em tudo Jesus foi tentado e não pecou. E é por isso que ele é o Cordeiro de Deus, ele é o modelo, para que eu olhe para ele e diga assim, eu quero ser igual a você. Eu preciso ser igual a você. Eu preciso entender como você andou. Eu preciso compreender, Jesus, como você venceu isso. E aí quando nós nos aprofundamos isso, claro que tem uma resposta clara, como que Jesus conseguiu caminhar em vitória. Jesus ressuscitou e chega para os seus discípulos, versículo 20. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado. De sorte que os seus discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez, a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu
vos envio a vós. Mas como que o Pai me enviou? Ele continua dizendo para os discípulos. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Querido, aqui nós começamos a entender como que Jesus andou. E a tentativa dessa mensagem é que nós precisamos mudar o nosso ponto de vista sobre a pessoa do Espírito Santo. É claro que se você me perguntasse um tempo atrás, perguntasse, o Espírito Santo é maravilhoso, eu diria, o Espírito Santo é importante. Mas eu quero ousar hoje, para você compreender o que queima no meu coração. Eu tenho certeza que sem o ar, querido, nós não conseguimos viver. Esse ar que o Senhor nos dá todo dia. Dormimos, não sabemos como, mas Ele nos dá um novo dia. Mas eu quero dizer algo para você, para tentar expressar um pouco do que está no meu coração. Eu até acredito que alguém consiga viver sem o ar. Pastor, é impossível. Mas eu até acredito que alguém consiga viver sem o ar. Mas eu acho impossível alguém viver sem desfrutar de tudo e as manifestações que o Espírito Santo tem para nos dar. Porque o nosso ponto de vista de vida é o quê? Alguém que está aqui, está falando, mas às vezes ele está morto. Às vezes tem alguém que você ama e você diz, pastor, eu sei que ele está morto, está morrendo espiritualmente. Então nós temos que mudar o nosso ponto de vista sobre vida. Mas pode parecer loucura, mas eu creio que no final da mensagem você vai entender que eu até acredito que eu posso encontrar um cara andando aí sem poder respirar. Mas eu duvido ter uma vida cristã vitoriosa sem olhar da forma correta para a pessoa do Espírito Santo. Sem entender a importância do Espírito Santo. Sem entender como nós somos dependentes 100% do Espírito Santo. Que nada que você faça vai continuar batendo cabeça, vai continuar mudando de igreja, vai continuar se irritando, vai continuar sofrendo, se não entender que o que está faltando é você desfrutar na totalidade do poder do Espírito Santo. Você entender que tudo que você faz, você deveria consultar o Espírito Santo. Que não há nada na sua vida. Você pode dizer, mas tem coisas simples. Isso chegaria a ser fanático. Mas tem coisas muito simples na minha vida e na sua, que depois se tornaram coisas bem difíceis. Mas o Espírito Santo poderia fazer diferente. A Bíblia fala, algumas coisas eu vou citar e você anota, querido. Porque eu queria hoje ainda tirar um tempo aqui para que as manifestações do Espírito Santo fossem derramadas sobre nós. Então, olha o que a Bíblia fala em Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, ou seja, com poder, o qual andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Entenda bem, o final do versículo diz que Jesus fazia tudo isso porque ele era Deus. Não, porque Deus era com ele. Mais uma confirmação que Jesus não usava os atributos de Deus. Estava aqui como ser humano, dependendo do Espírito Santo. Mas como que ele conseguia curar? Como que ele conseguia cumprir a missão e o propósito da sua vida? O início do versículo diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Sem a capacitação do Espírito Santo não dá. Quantas vezes Paulo encontrava discípulos e a primeira coisa que ele perguntava, a paz do Senhor, em que placa que você está aí? Não, você já recebeu o Espírito Santo? Nunca ouvi falar. Vem cá, receba agora o Espírito Santo. A primeira coisa que ele perguntava. E aí, está tocando, está cantando, está pregando? Nada, não perguntava nada. Você já ouviu? Não, só ouvimos falar do batismo de João. Não, esse é importante, mas tem um outro. O fogo, que fogo é esse? É o Espírito Santo. Então eu começo a olhar para algumas revelações da Bíblia e entendemos que nós precisamos mudar o nível de revelação que nós olhamos para o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo. Querido, o Espírito Santo não é uma força que no dia do culto você sentiu uma vibração. O Espírito Santo é uma pessoa que fala, que abraça, que ouve, que se relaciona, que quer se mover, que quer dizer para você, vai para lá, não vai para cá. Ele sente alguma coisa. A Bíblia chega a dizer que ele tem ciúme de você.
O Espírito Santo é muito mais do que uma canção que nós cantamos aqui, ou de um culto. Cultos não conseguem preencher, não adianta. Você pode ir em cultos maravilhosos, nós podemos ir atrás de grandes pregadores, e isso é maravilhoso. Nós podemos ler livros, isso é maravilhoso. Nós podemos ter um louvor espetacular, nós podemos ter, mas nada disso vai suprir, não chega nem perto do que o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode preencher algo na sua vida. Mas como que isso muda? Quando eu começo a entender isso, a revelação, o Espírito Santo é uma pessoa, ele pensa. Por isso que alguém escreveu, bom dia, Espírito Santo. Porque nós falamos bom dia para ele, boa tarde, Espírito Santo. Por que que o Senhor colocou essa pessoa no meu caminho? O certo não seria murmurar, o certo não seria dizer assim, Deus, o que está acontecendo? O certo é dizer assim, Espírito Santo, e aí, me ajuda? E ele vai e fala com você. Queridos, Deus tem me desafiado a olhar para o Espírito Santo de uma forma diferente. Vamos lá, em nome de Jesus. João 14:12 diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Jesus falando para os discípulos assim, ó, eu vou para o Pai. E eles, vocês vão fazer as mesmas obras. Irmão, vamos parar para entender isso. As mesmas obras de Jesus. Você sabia que a Bíblia fala que os discípulos, inspirados pelo Espírito Santo, colocaram alguma coisa que Jesus fez. Mas a Bíblia não diz tudo que Jesus fez. A própria Bíblia diz que seria impossível, que se fosse colocar todos os detalhes, a Bíblia seria um livro impossível de se ler, irmãos. Nós vimos nunca, não ia ter como, não ia ter nem motivação, porque é muito grande, porque ele fez muita coisa, e no meio de tudo isso que ele fez, eu estou aqui me detendo a sua obra terrena, mas Jesus já era Deus, ele é Deus, ele está vivo, está no nosso meio. Mas aqui, quando esteve no mundo, olha o que ele fala, vocês vão fazer as mesmas coisas, e até maiores. Não dá para entender. Mas isso só nós conseguimos entender isso quando olhamos pelo olhar do Espírito Santo. Sem a capacitação do Espírito Santo, querido, é uma trava, não vai. Se eu não tenho a revelação completa, e se eu não desenvolvo a minha vida com Deus, sempre vão ter problemas, sempre vão ter dificuldades. Por quê? Porque a revelação sobre o Espírito Santo está muito limitada. Talvez você é como eu, que cresci num ambiente em Deus maravilhoso, e eu sou grato ao Senhor Jesus, porque Ele alcançou minha família, por todos os homens de Deus que eu conheço e conheci. Mas, amado, eu fui ensinado a ver, olha, cuidado que isso não pode ser Deus. Cuidado, o pecado contra o Espírito Santo. Mas nunca alguém sentou comigo para dizer assim, eu vou te falar da importância do Espírito Santo. Para mim, essa história de Espírito Santo era dia de ceia, que a gente falava em mistério. Foi um dia que eu fui batizado no Espírito Santo e amém. Era tipo um rótulo, você é batizado no Espírito Santo? Eu sou, e você? Oh, não é. Eu achava que era isso, era para tirar onda. Ó, eu tenho o Espírito Santo. Nunca me disseram assim, tudo que você vai fazer, você tem que falar com o Espírito Santo. Você tem que ter intimidade com o Espírito Santo. Você tem que romper com o Espírito Santo. Você tem que andar com o Espírito Santo. Você tem que dormir com o Espírito Santo. Você tem que acordar com o Espírito Santo. Você tem que estar cheio do Espírito Santo. Nunca me disseram que para eu ter uma vida vitoriosa, eu deveria desenvolver a minha vida com o Espírito Santo. Se preocuparam muito em botar a mão na minha cabeça e dizer, receba o Espírito Santo, mas não se preocuparam em dizer, ande agora cheio do Espírito Santo, porque senão você não vai conseguir. Então, isso, não porque as pessoas queriam fazer isso para mim, mas foi me criando bloqueio. E quando o Felipe e a Luana começaram a buscar, e tudo isso que vem acontecendo, e não começou agora, muitas coisas eu criava um bloqueio. Eu achava estranho. Nossa, será que isso é o Espírito Santo? Irmão, como é que eu posso dizer que algo é ou que não é, se eu nunca desfrutei verdadeiramente? Eu sou um religioso falando que aquele carro é ruim, mas eu nunca andei nele. Porque me disseram, eu estou na caverna de Platão dizendo o que está acontecendo lá fora. A grande verdade é que como você pode querer se preocupar se o que está acontecendo na igreja é do Espírito Santo ou não? Você já recebeu a revelação totalmente dele para dizer se é ou não. Nunca desfrutamos totalmente, amados. Nós precisamos mudar a nossa revelação sobre o Espírito Santo. Isso vai criando bloqueios. Nossa, que coisa estranha. Ai, será que isso é de Deus?
eu dizia, Deus falou no meu coração: você nunca desfrutou de mim? Você nunca provou profundamente? Como é que você pode dizer que algo é ou não é? Eu disse: é verdade, Jesus. Mas o que eu faço? Daqui a pouco a gente completa a conversa. Amados, a Bíblia fala em Atos, capítulo 1, verso 8, diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, para que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aqui fala de testemunho. Eu estava conversando ontem com um amigo e hoje conversando com os colegas aqui, com os irmãos, e falando sobre que a pregação não pode ser mais alta que a minha vida. A Giovana está aqui, querida, minha esposa, e ela está me ouvindo pregar agora como você. E ela está ouvindo, a minha pregação, a mensagem, talvez para você pode dizer: nossa, que coisa gostosa. Mas talvez para ela pode estar gerando até morte. Porque se eu estou pregando aqui algo que eu não vivo, o que gera na minha esposa que convive comigo? Mas eu queria que você vivesse isso. Mas se o meu testemunho é mais alto que a minha pregação, isso só gera mais vida na minha esposa. E a mesma coisa deveria acontecer com a gente. O seu patrão não tem que saber que você é da IAFAD. Esquece a IAFAD. Não tem que saber que você é crente. Ele tem que saber que você é um homem de Deus, que você é diferente. Não pelo que você veste, mas pela tua conduta. O teu testemunho muda vidas. Depois que você entrou lá, melhora. Todo mundo está reclamando lá, mas você não reclama. Está todo mundo no grupinho, mas você não é daquele grupinho. Mas pastor, aí é ser bobo. Não é ser bobo, querido. Para você é ser bobo, mas isso é ser cheio do Espírito Santo. Porque há de vir sobre vós a virtude, o poder do Espírito Santo. E depois que vier, vocês vão conseguir ser minhas testemunhas aonde vocês forem. O testemunho fiel, querido, só vem depois da capacitação do Espírito Santo. É isso que Jesus disse: olha, fica lá em Jerusalém. Fica lá. Porque quando vier do alto, aí depois vocês vão. Só que o nosso problema é que nós estamos preocupados muito em fazer, em ser alguma coisa, em buscar alguma coisa antes de nos dobrar, de nos lançar em Deus e dizer: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Jesus se esvaziou para que o propósito fosse cumprido. Às vezes a maior dificuldade de alguém que chega na igreja é dizer para ele assim, e é o que Deus tem me confrontado: o problema não é o que está faltando, o problema talvez é o que você tem. Talvez a bagagem que você tem que atrapalha. Talvez o seu tempo de cristão que te atrapalha. Aí nós temos que, parece até que é uma coisa ruim. Pastor, o cara é cheio de talento, por que não dá oportunidade? Porque ele precisa se esvaziar primeiro. Porque quando ele se esvaziar, quando o velho sair, aí o novo vai poder encher ele. O problema não é o que te falta, às vezes é o problema que você tem até demais. Muita religiosidade, muitos costumes, muita coisa que já viveu. E nós estávamos comentando isso hoje, aquela expectativa de dizer: nossa, eu já entendi isso, eu já vi isso. Alguém lê a Bíblia, vamos ler o Salmo 23. Eu já sei o que está escrito lá. O grande problema é que nós já sabemos demais. Nós nunca vimos, nós perdemos a expectativa de dizer assim: Deus, eu vou para o culto, eu não sei quem vai pregar, não importa quem vai pregar, quem vai cantar, mas eu quero ser tocado naquele culto. Eu quero, se for a mesma palavra de domingo passado, eu quero ouvir, eu quero aprender, eu preciso aprender, eu preciso entender. O problema é que nós já sabemos demais, irmãos. A igreja talvez tenha nos atrapalhado. Talvez o que você faz na igreja que está te atrapalhando. Nós temos que ser igual ao vinho, querido, que quanto mais tempo melhora. Talvez é a bagagem. Talvez para você ser cheio do Espírito Santo e receber uma revelação nova, sabe o que você vai ter que fazer? Como eu tenho feito. Eu não sei nada. Já vivi como um rato de igreja, morando em igreja e dentro de igreja. Entreguei, deixei minha família, mas eu cheguei à conclusão: Deus, eu estou renunciando à minha bagagem, porque eu não sei nada. Me ensina, por favor. Eu quero entrar no novo do Senhor. Aleluia. Vamos lá, irmãos. Isso aqui a gente precisa ler. Dá para colocar na NVI João 14:16. Amado, olha,
Não é nem por revelação, porque eu sinto isso aqui. Mas eu já vi isso várias vezes. Quando a gente começa a falar do Espírito Santo, o negócio começa a mudar, irmãos. Ele é engraçadinho. Ele fala assim, começou a falar, eu fico dengoso. Eu tenho que aparecer, aleluia. Eu tenho que aparecer. Se começou a falar de mim, eu tenho que chegar. Nossa, pastor, olha o respeito com o Espírito Santo. Isso não é falta de respeito, irmão. Isso é intimidade. Eu chamo a minha esposa de nega. A de nega ela não tem nada, pastor. Mas é minha mulher, irmão. Eu chamo do jeito que eu quiser, amém? Quem tem intimidade com o Espírito Santo, irmão, às vezes tem pessoas que não podem nem ver o secreto dele. Que pode até escandalizar. E dizer, que é isso que ele está fazendo? Perguntaram para ó, os caras estão embriagados, estão bebendo aí. Aí Pedro diz assim, não, irmãos, a gente não está bêbado não. É que a gente foi cheio do Espírito Santo. Chapou geral, agora a coisa pegou para a gente. Aleluia. Vai parecer loucura, irmãos. Mas eu creio que em nome de Jesus, que aquilo que nos engessa, hoje vai ser quebrado aqui. Aleluia. Nós vamos entrar numa nova dimensão com o Espírito Santo. Essa timidez hoje vai ser quebrada, meu irmão. E você vai corresponder o que o Espírito Santo está falando no seu coração. Aleluia. Amém? Vamos lá então? João 14,16. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará um outro conselheiro. Tem traduções que falam o auxiliador. Para estar com vocês para sempre. Nós vamos entender esse para sempre um pouquinho mais para frente. Mas se a Bíblia colocou para sempre, querido, eu não entendo que é no domingo que você tem que dar uma chapada e dizer aleluia. Isso não dá. Quando a Bíblia diz assim, olha, Jesus diz, eu vou. E aí agora eu vou ler aqui João 15. Se a tradução tiver um pouquinho diferente, não tem problema. O João 15, a partir do verso... João 15 não, irmão, João 16. João 16, a partir do verso 5, fala do trabalho do Espírito Santo. Os discípulos não entendiam. Mas como que o senhor vai embora? Fica aqui, fica com a gente. Não, eu tenho que ir. Irmãos, eles não conseguiam compreender, mas não vai embora. O senhor venceu a morte, agora fica com a gente. Não, eu tenho que ir, vocês não entendem. Porque quando eu for, eu já fechei com o Pai, está tudo certo. Ele vai enviar um amigo para vocês. E vocês vão precisar dele para sempre. Irmão, todo dia é desafio. Quando que nós vamos abrir os olhos para entender que todos os dias temos que tomar decisão? Como marido, como esposa, como filho, no trabalho. E a gente começou a criar, talvez fomos ensinados assim, uma barreira com aquela parede. Que aqui eu tenho um comportamento, eu respondo de uma forma. Mas lá fora, a minha resposta de ser crente é dizer assim, aqui é a minha carteirinha, eu sou diácono da igreja. Esquece essa carteirinha, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Ele disse, eu preciso ir. Rápido, eu tenho que ir, mas por que você vai? Porque tem que vir, vocês vão precisar dele para sempre. Esse sempre dá-nos entender todo dia, toda hora, a todo momento. Vocês vão precisar desse conselheiro. Aí deixa eu ler aqui, irmãos. E Jesus continuou, 16, verso 5. Eu não disse isso antes, porque ainda estava com vocês. Porém agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta, aonde é que o Senhor vai? Mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficaram cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois se não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, eu os enviarei a vocês. Enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado, do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado, porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do direito, do justo, porque eu vou para o Pai, e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda nesse mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará
toda a verdade a vocês. O Espírito não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele ficará sabendo do que tenho para dizer e dirá a vocês. Assim ele trará a glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Aqui mostra, Jesus está mostrando a importância do Espírito Santo. Não é para dia de ceia, é todo dia. Tudo. Querido, quando você começar a ser movido pelo Espírito Santo, as pessoas vão, eu tenho certeza que as pessoas vão dizer, é você mesmo? Porque você será outra pessoa. Porque muitas coisas vão mudar, você vai entender. Tem coisas que te incomodam hoje, que nem vão te incomodar mais, você vai começar a rir dessas coisas. Seus olhos vão dar outro valor para outras coisas. As suas expectativas, as suas motivações vão mudar. Coisas que você não via, coisas que você não entendia, Ele vai começar a cochichar no teu ouvido e você vai começar a entender. Jesus disse assim, eu sei que é triste, parece, mas confia, eu tenho que ir, porque virá um outro. Nós aprendemos a dizer queima, diabo, queima, queima. Não, diabo, Jesus disse, o mundo não entende que o que manda nesse mundo já foi julgado, já foi queimado, já está derrotado, já foi destronado. Irmão, quem Deus quer queimar hoje, irmão, somos nós, aleluia. O Espírito Santo, querido, muitas vezes na Bíblia, ele é símbolo de fogo. Deus quer queimar a gente, irmão, o diabo já está queimado. Se tem alguma coisa te prendendo, em nome de Jesus, seja liberto agora desse espírito de atraso. Você está liberto em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 8:1. Eu leio para você. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito é vida, em Cristo Jesus. Me livrou da lei do pecado e da morte. Deixa eu falar isso para você se entender melhor. Eu também aprendi que às vezes a pessoa ela tem aquela vida errada, porque ela tem uma fraqueza, porque é assim mesmo. Mas quando eu olho para esse texto, querido, nós temos que acabar com essa história de fraqueza. Pastor, eu continuo praticando o mesmo pecado, como que eu vou ser cheio do Espírito Santo? E não dá tempo de a gente entender isso aqui, querido. Mas o caminho para ser cheio do poder, cheio do Espírito Santo, é ter uma revelação profunda sobre arrependimento. Marcelo Jamal, não sei se eu ouvi ele falando sobre isso, mas ele fala que quanto maior for o arrependimento, maior vai ser a sua experiência com o Espírito Santo. Querido, você não tem fraqueza, é que você tem que nascer de novo. Você precisa nascer de novo. O pé de laranja só vai dar laranja. O pé de banana só vai dar banana. Quando você nasce de novo, querido, você só vai dar aquilo que Jesus criou em você. Você precisa ter uma revelação sobre arrependimento. Você precisa começar a entender que até o que você faz dentro da tua casa, o Espírito Santo está vendo, Ele está se entristecendo com isso. Você precisa dizer, Deus está aqui. Pelo amor de Deus, Deus sabe o que eu estou pensando. Não é que depois que eu nasci de novo eu não vou pecar, mas eu não vou viver mais no pecado. Eu vou começar a entender que eu tenho um amigo que anda comigo. E eu vou começar a andar constrangido com isso. Querido pastor, mas o batismo é no final do mês, a liturgia, querido, o mandamento que a gente cumpre, mas o novo nascimento é aqui no coração. Se você quiser e hoje se arrepender, o Espírito Santo vai te encher. Você não tem fraqueza não. Para você parar de adulterar, você tem que nascer de novo. Para você parar de se masturbar, você tem que nascer de novo. Para você parar, querido, de mentir, você tem que nascer de novo. Isso não é fraqueza não, isso é uma natureza que tem que morrer em Cristo e ser pregada na cruz. É porque você não nasceu de novo. Talvez você tenha carteirinha de igreja, talvez você já passou em muitas igrejas, mas você precisa nascer de novo. Você não tem fraqueza não, é a natureza que está gritando dentro de você. E ela precisa ser morta, porque se morremos com Ele também vamos ressuscitar, irmão. Aleluia. Joel 2:28 diz assim:
E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, diga toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visões. Isso se cumpriu em Atos 2,14. Depois você pode ler. Ele diz assim: chegará o dia que o meu espírito será derramado sobre toda a carne. Não está falando de quem entra na igreja. Porque se você for lá ver o jogo de futebol e assistir lá no estádio de futebol, isso não vai te fazer um Neymar. Estar na igreja não te faz ser um homem cheio do Espírito Santo. Você andar com vaca não vai fazer você virar vaca. Você dizer que é de uma igreja não quer dizer que você vai ser igreja. Isso passa pelo novo nascimento, passa pelo profundo arrependimento. Mas o que a Bíblia já se cumpriu, e meu espírito foi derramado sobre toda a carne. Eu costumo dizer para os irmãos que você não precisa ser um super saiyajin para ser cheio do Espírito Santo. Eu não sei se alguém lembra do super saiyajin, mas era um cidadão que ele recebia uma força, e ele era moreno, ele ficava até loiro. Agora eu estou cheio. Você tem que acabar com essa síndrome do patinho feio, do que você fez, de que para você é diferente. Se o teu coração te condena, a Bíblia diz que maior é Deus que o teu coração. O Espírito foi derramado sobre todos. O Espírito Santo é para todos. Se alguém quer hoje, vai ser cheio, porque é para todos, é para todo mundo. Se alguém quer, você vai receber. Não importa o seu passado. Se você quiser, hoje aqui, o Espírito Santo vai tomar você, porque o Espírito Santo é para todos. O Espírito Santo é para todos. Aleluia. Você está feliz ainda? Amém. Pastor, mas como que eu faço? Correndo aqui, irmãos, agora. Uma coisa que eu aprendo, eu preciso olhar para o Espírito Santo como uma pessoa. E aí nós começamos a falar de interação. Nós, às vezes, muito religiosos, irmãos, trocamos princípios por religião. É o cara que diz assim: vamos orar, pastor? Eu vou orar. Obrigado, Jesus, por essa comida. Oh, mas já orou? Eu já orei, irmão. O princípio não é orar pela comida. O princípio é não desperdiçar comida. Jesus que multiplicou os pães e os peixes, disse assim: sobrou, agora junta tudo e leva embora. Querido, você tem que orar no teu secreto. Na hora de comer tem que comer, irmãos. O princípio é não desperdiçar comida. Você orou, o cara ora pelo caminhão que trouxe a comida, pelo mercado, ele ora, todo mundo com fome, e o cara está ali: Deus abençoa a comida, oh Espírito Santo, eu vejo aqui um arroz de fogo e eu vou comer ele. E aí talvez a esposa, o marido, o amigo diz assim: cara, não vive isso, agora chega aqui na beira da comida, fica vomitando hipocrisia. Porque ele trocou o princípio por religião. O princípio é Deus. Você não precisa nem abençoar, querido, que Deus já levantou o pão e abençoou. E se eu comer alguma coisa mortífera, não vai me causar dano, amado. Ou vale alguma coisa o sacrifício de Jesus na minha vida, ou vou ficar brincando. Mas nós entendemos o quê? Respeita o Espírito Santo. Só que esse respeito só está te afastando dele. Tudo que ele quer é que você não tenha respeito nenhum. Tudo que ele quer é que você tenha ousadia. Eu quero mais, Espírito Santo. Eu quero é mais. Deixa o respeito para os religiosos. Eu quero entrar na casa do Pai, quero desfrutar o melhor. Uma coisa eu aprendi com o pastor Luciano Subirá. Sempre que ele vê um homem de Deus rompendo em Deus, ele fala assim: Deus, eu quero isso também, sou teu filho. Quero saber não. Ah, mas é inveja, pode até ser, mas isso não faz diferença. Então se alguém mergulhou em águas que eu não mergulhei, eu também quero as mesmas revelações. Deus tem levado o Felipe e a Luana para um lugar. O que a gente tem que fazer, irmãos? Jesus me leva também, eu quero ir junto. O Senhor tem levado para essa igreja para onde? Eu quero. O Espírito Santo, querido, ele gosta de interação. Ele é uma pessoa. Como que você conheceu seu marido, sua esposa, um amigo? Oi, tudo bem? Qual o seu nome? E aí, você está bem? Você começa a se relacionar com aquela pessoa, ela começa a entender que você não está bem, ou que ele quer falar algo para você. O Espírito Santo é assim também. Você começa a ter interação com ele, daqui a pouco você vai entender. E o Espírito Santo quer falar alguma coisa. Não, pode falar. Para de gracinha, fala logo. É assim. Eu vou falar para você como que eu conheci a Giovana. De manhã eu dei uma cumprimentada, mas ela está aqui, eu vou dar uma resumida hoje. Eu estava ministrando na igreja, e a Giovana entra na igreja. E aí eu já comecei a sentir um manto. Aleluia.
Aí, acabou o culto, eu com toda a seriedade, eu falei, eu preciso falar com todas as pessoas que vieram a primeira vez. E ela veio, e eu sem maldade nenhuma, olhando para ela, disse assim, você gostou, querida, do culto? Aí ela falou assim, eu estou apaixonada. Eu falei, Deus é do céu! Falei, é resposta. Aí ela fala assim, Anjo, eu falei para você naquele dia que eu estava apaixonado com Jesus. Eu falo, amém, por Jesus. Falei, eu sei. Mas como que é? E aí, teu nome e tal? Pega o telefone. O Espírito Santo, se você quer ser cheio do Espírito Santo, depois de um profundo arrependimento, do novo nascimento, sabe o que é necessário? Interação. Não dá, meu irmão, dá para daqui a pouco você ficar cochichando. Espírito Santo, vem aqui, que tal. E ele está aqui, fala! Solta o que está dentro de você. Eu sou fogo. Solta o que está dentro de você. Você está num lugar que se dá liberdade. Você tem que falar. E aí, correndo, aleluia. Isaías 43:3 diz assim: porque eu derramarei água sobre o sedento e rios na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os teus descendentes. Sabe o que a Bíblia fala? Aqui, que Deus derrama água sobre terra seca. Deus derrama água sobre sedento. Sabe o que eu creio, querido? Que não falta para nós revelações. Não que tivemos todas elas. Mas Deus tem derramado rios de revelações sobre nós. Nós já estamos até engordando de tanta revelação. Você sabe qual é o nosso defeito? Não é falta de revelação, é falta de sede e fome. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Aquele que tem, vem. O Espírito Santo é assim, você quer, eu quero. Então vem, mas eu estou com timidez, então pede. O Espírito Santo é assim, quem tem sede hoje aqui? Ele está aqui no nosso meio, ele diz assim, quem tem sede? Quem tem sede aqui? Quem tem sede? Porque aonde tiver fome e sede, eu vou derramar sobre ele. Mas se você diz assim, amém, o culto está legal, então não é para você. Porque quando a gente tem fome, ele vem. Derramarei o meu espírito sobre o sedento. Se você tem sede, ele vem, irmão. É isso que você precisa. Fome, eu quero mais de Deus. Eu não estou satisfeito. Eu quero mais do Espírito Santo. O culto, querido, não é medido por quem que está aqui no altar. O culto é medido pela fome. Deus não vai limitar o que Ele quer fazer porque o cidadão aqui está segurando. Não, Ele olha para o povo e diz assim, aonde tem gente que tem fome e sede? Se você amanhã levantar dizendo, Espírito Santo, eu tenho sede, Ele diz assim, então vou. É isso que eu quero. Se você levantar na terça-feira, e vai levantar, amém, aleluia. Mas quando levantar e você falar, Espírito Santo, eu estou facinho, Ele vai. Mas quando você levanta, eu tenho trabalho, eu tenho tudo, eu tenho que ver televisão, eu tenho que baixar o Pokémon, e eu ia botar o nome dessa mensagem de Pokémon No. Porque tem que ser muito raso, mas raso demais, para uma vida tão curta que a gente vive, com tanta coisa, você baixar aplicativo para ficar andando na rua para buscar monstrinho. Você tem que ser um monstrinho mesmo para fazer isso. Você tem que ser, desculpa, mas eu tenho que falar. Porque com tanta coisa que o Espírito Santo quer falar com você, com tantas decisões que você tem que tomar, de vez de você levantar e meter a mão no celular, levanta e ajoelha e diz assim, hoje eu vou trabalhar, eu vou fazer tudo, mas antes eu estou aqui de joelho dizendo, eu tenho sede e fome, fala comigo, o que vai acontecer no trabalho, o que vai acontecer à noite, o que vai acontecer essa semana, fala para mim, eu quero ouvir como que vai ser a minha semana. Ah, mas eu tenho que fazer isso? Você deve fazer isso. Jesus disse, ó, eu vou. Mas quando ele vier, ele vai dizer para vocês o que vai acontecer no futuro. É só você dizer, Espírito Santo, e aí? O que está acontecendo lá no meu trabalho? Eu não estou entendendo. Ele vai te explicar. Mas o problema é que você não tem fome disso. O problema é que às vezes a palavra de todo mundo vale alguma coisa. E não que isso seja errado. Claro que é importante. Na multidão de conselhos, a sabedoria. Mas o teu secreto, querido, precisa começar a crescer. Realmente, não dá para a gente ir mais. Ezequiel 47 fala do rio, lembra? Da visão. E sabe o que eu aprendo nesse rio?
Uma vez o Felipe ministrou essa palavra, falando que Deus quer levar Eafade para águas mais profundas. Quem lembram disso? Mas se você ler o texto, a Bíblia fala que Ezequiel ele ia entrando no rio. E a água subiu um pouquinho. E ele ia avançando no rio. Com o Espírito Santo é interação. Você tem que invadir o rio. Você que tem que... O rio não vem até você. O rio está lá. É você que tem que ir. E as águas vão subindo. Mas eu quero mais. E as águas vão subindo. Você vai invadindo mais o rio. Estou sedento. Quero mais. Não quero ter tempo de igreja. Eu quero ter tempo de relacionamento com Deus. Eu quero mais. Mas chega uma hora que, como todo rio, o rio não dá pé. Aí não é você mais que se move até o rio. É o rio que começa a mover você. Sabe por que a gente não é movido pelo Espírito Santo? Porque a gente não tem coragem de invadir o rio. Ô meu irmão, eu tenho que parar de pregar, porque eu queria que nesta noite aqui, você se levantasse e começasse a invadir o rio de Deus. Querido, você tem muita coisa que Deus quer romper na tua vida. E já era para ter rompido, mas você tem que invadir o rio de Deus. Com o Espírito Santo é assim, você tem que ir a Ele. Eu quero. A Bíblia diz, tu orarás a Ele e Ele te ouvirá. Buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o coração. Aquele que vem a mim de maneira alguma lançarei fora. Se você for, Ele vai te responder. O grande problema é que a gente não vai, irmãos. Que a gente não invade. Talvez a gente está no culto preocupado com o que vai acontecer amanhã. A gente nunca vive esse momento. Eu estou aqui, eu quero. Querido, se Deus não mover a tua vida, o que adianta você fazer planos para amanhã? Já parou para pensar que o teu problema são os teus planos? São os teus projetos? Deixa Deus começar a desenhar os teus planos, você vai ver se alguma coisa vai dar errado. Eu quero ver se o Espírito Santo revelar algo a você. Quando você começar a provar das manifestações do Espírito Santo, se você vai ver alguma coisa dando errado na sua vida. Aleluia. 1 Samuel conta também que ele disse assim: as visões eram escassas, poucas revelações. E Deus chama um jovem, Samuel, você conhece, levanta. O Senhor está me chamando, Eli? Não estou te chamando, vai dormir. Samuel, o Senhor está me chamando, não estou chamando. Samuel, o Senhor está me chamando. E o Eli, isso aqui, o Eli representa um nível de igreja. Uma igreja que moveu muito em revelações, moveu muito. Gente na igreja, querido, que teve experiências sobrenaturais. E aqui tem gente assim. Mas que há muito tempo não tem mais. Isso é uma igreja que é representada por Eli. Mas como ele teve muita, como o rio ali se moveu muito, ele entende. Te chamou de novo. Faz o seguinte, menino. Quando essa voz te chamar de novo, na mesma hora você diz: eis-me aqui, Senhor. Querido, se você hoje foi engessado, Deus quer quebrar isso na sua vida. Deus quer que você comece a ter sonhos de novo, revelações de novo. Agora, o que eu aprendo com Samuel? Deus está chamando, Samuel. Você acha que Deus não sabe que Samuel está ouvindo? Claro, a questão não é o eis-me aqui, Senhor. A questão é a interação. O Espírito Santo todo dia é assim. E para muitos aqui, ele tem feito muito isso. Ele tem te provocado. Ei, e aí? Ele te provoca. E é assim, quando ele te provoca e você responde, ele provoca mais. Ele fala assim, olha, vira à direita. Aí, Espírito Santo, direita. Aí ele, vira à esquerda agora, esquerda. Vai reto, a voz só vai aumentando. Porque ele te provoca e você responde. Mas quando ele te provoca e você não responde, a voz vai ficando baixinha. A voz vai ficando cada vez mais baixa. Com o Espírito Santo é interação. Ele fala e eu respondo. Eu vou para cima. Eu quero mais de ti. Na hora da adoração, querido, é pura interação. Eu quero, se eu pulo, se eu caio, levanto, isso pouco importa, mas eu preciso interagir. Todo dia o Espírito Santo quer falar com você. E a gente não pode deixar de passar por isso. 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não extingais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito. Querido, entenda isso aqui, olha o que a Bíblia diz: não apagueis o Espírito. Então o Espírito Santo pode ser apagado.
Ah, então o espírito deixa de existir? Não. É que eu vou me distanciando do fogo. Você está fazendo churrasco, e aí o que acontece? Cara, faltando álcool, tá faltando carvão, e nada você faz. E aquilo só vai apagando. A Bíblia diz, segura essa, irmão, porque Deus quer acabar com isso hoje. Deus quer te encher de fogo hoje aqui. Ele diz assim, não apagueis o Espírito Santo. Você pode ter mergulhado em muitos níveis de revelação, mas se você não botar lenha nesse fogo, meu irmão, vai apagar sim. Você sabe que está morrendo. Você sabe, se continuar assim, querida, você começa a voltar àqueles mesmos costumes. E a única coisa que ficou, querida, é uma capa de crente. Vamos falar do último, Levíticos capítulo 6. Eu tentei correr o máximo, irmãos. Eu creio que isso aqui, querido, é um princípio que nós temos aqui na Iafad. Que Deus vem falando de várias formas, mas com base nisso aqui. E se você quiser realmente ter a identidade de Iafad, você vai ter que aprender isso aqui profundamente. Você tem que pegar esse versículo e botar como tela do seu computador, como papel de parede do seu computador, do seu celular. Você tem que escrever algum no seu carro, você tem que marcar na sua Bíblia. Você tem que falar, eu vou decorar isso aqui, para eu entender que isso aqui é um dos princípios mais poderosos que a gente tem aprendido aqui na igreja. Preste atenção nisso aqui. O fogo, 6:12. O fogo do altar nunca se apagará. Deverá ficar sempre aceso. Todas as manhãs o sacerdote porá lenha no fogo. Arrumará em cima a oferta, que vai ser completamente queimada, e queimará a gordura das ofertas de paz. 13. O fogo nunca se apagará do altar. Deverá ficar sempre aceso. Preste atenção nisso aqui. Sua vida com Deus é tua responsabilidade, não é da igreja. Se você hoje não é um homem cheio do Espírito Santo, isso é tua responsabilidade inteira. Não é do discipulador, do líder de célula, do ministério de louvor, porque, poxa, não foi legal o que ele tocou hoje. Isso não, isso tudo ajuda. Mas a Bíblia diz aqui, o sacerdote, você, vida com Deus, sacerdócio, seu, individual, todas as manhãs tem que levantar e botar fogo no altar. Fala do Espírito Santo. E sabe como que ele coloca fogo? A Bíblia fala, pega madeira. Madeira, querido, fala de humanidade. E toda manhã não está dizendo que é de manhã, mas fala de devocional. E aí a gente entende por que Jesus diz, eu vou, mas vai vir um que vocês vão precisar dele sempre. Toda manhã, sempre eu preciso, Espírito Santo, eu estou aqui desenvolvendo o meu sacerdócio, e eu estou queimando a minha carne, eu estou indo, porque se eu deixar um dia de desenvolver a minha vida contigo, eu sei que de pouco em pouco isso vai apagar. É o que nós aprendemos em Mateus capítulo 6, verso 6, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai que te vê em secreto, e o pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Não apagueis o Espírito Santo, irmão. Nós estamos chegando num momento aqui na igreja, irmão, que pouco importa o talento das pessoas. Eu disse para o irmão, eu disse assim para ele, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Quero nem saber se você canta, prega, se você tem revelação, não tem. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. Se você é um governante no teu lar, se a tua esposa olha para você e diz assim, meu marido é um homem de Deus, meu pai é um homem de Deus, você que está pronto para liderar. Mesmo se fala errado, deixa eu te falar, é você que Deus quer capacitar. Porque se você governa, porque o homem que não cuida da sua casa não está apto para fazer as coisas de Deus. Mas se você tem versículo decorado, se você tem um jeito de igreja, mas não tem sacerdócio, não tem mais Mateus 6,6, pode até dar vontade de exaltar você no ministério. Mas nós não queremos mais isso. O nosso alvo, querido, é fazer as pessoas queimarem. Porque se você queimar, todas as outras revelações virão. Teu chamado, teu ministério, o governo da tua casa. Pode ser a pior esposa, pode ser o pior marido, mas se você for para o secreto e o Espírito Santo conseguir tocar teu coração, ele vai tocar toda a tua casa. Porque a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você tem que voltar a queimar na presença de Deus.
se preocupar em fazer e comece a ser. A ordem é essa, sacerdote, o fogo não pode apagar. Mas não é que ele não apaga, é você que é seu compromisso não deixar apagar. Vamos invadir o rio ou não vamos, irmão? Tem tanta coisa, eu ia falar em línguas, que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, mas não dá mais. Igreja, vamos invadir o rio? Não precisa esperar eu mandar você levantar não, irmão. Vamos lá, aleluia. Vamos lá, em nome de Jesus. Vamos invadir o rio, irmão. Vamos botar fogo isso aí. Fala em línguas, aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Comece a dizer, Deus, eu quero queimar na tua presença. Em nome de Jesus. Comece a liberar a sua adoração a Deus. Nós não somos religiosos, que alguém tem que dizer, fecha o olho, senta, levanta. Não precisa, vai lá, libera a sua adoração. Comece a dizer, Deus, eu quero queimar, eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Em nome de Jesus, libera a sua adoração. Libera a sua adoração a Deus. Quebra essa barreira de alguém diz assim, levanta a mão e adora, abaixa a mão e adora, faz o que você quiser, tem a liberdade do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Diga para Deus, me tira desse gelo, eu quero queimar na tua presença. Chama o Espírito Santo, chama o Espírito Santo, chama o Espírito Santo. Chama o Espírito Santo. Chama o Espírito Santo, chama. Chama o Espírito Santo. Chama o Espírito Santo. Chama. Diga, eu preciso de ti. Eu preciso da tua presença. Quantas vezes você teve 1000 graus? Nós vamos trazer o som do céu nessa noite.